Está começando mais um episódio aqui no Adenão Podcast e hoje vamos falar um pouquinho de música. Eu sou o Guga e aqui comigo Gabi, né? Salve! Então hoje vamos entrevistar ele, que faz um tempão aí que já estamos querendo trazer esse cara pra cá. Faz tempo. Zé Borges, seja bem-vindo, meu caro. Estamos aí, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Dessa vez deu certo, né? É isso aí. E antes da gente começar a nossa conversa, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, né? A gente tem aqui a Hora do Mate, né? Que traz patrocina a gente com um chimarrãozinho da hora aqui. Também temos a nossa parceria aí com a Hora do Mate. Eu tô lendo ali. A Hora do Mate, a Chus, né? Que no final de todas as entrevistas aí traz uma pizza pra gente também, muito bom. Savage, que é uma grande parceira aí, cervejaria, né? Um shopzinho da hora também. E é isso aí. O pessoal da Acorde também, que contribui com a gente aí pra todo o equipamento que a gente usa aqui. Então, vamos começar a nossa rodada aí. Já vou fazer a pergunta, então. Zé, cara, como é que você começou na música? Como é que despertou esse teu interesse aí? Ah, desde pitoquinho, né, cara? Desde criança, bem novinho. Eu montava as baterias, assim, de panela do pai e da mãe, assim. Botava, ficava batucando aquilo. 3, 4 anos. Eu lembro de uma fase da minha infância, assim, é bem vago, né? Mas eu lembro, assim, que eu fiquei doente pro pai comprar uma gaitinha de brinquedo pra mim. Eu tinha 3, 4 anos. E o pai correu a cidade inteira pra achar a gaitinha, não achou. Aí chegou em casa e montou os batuquinhos pra mim. Então vamos batucar aqui, velho. Foi esse o primeiro incentivo, né? Depois eu fui pra aula de violão, aulinha de violão. Ganhei um violãozinho com 8 anos. Fui fazer aula, estudar pra poder aprender a tocar violão. Minha mãe chegou. Ó, já vou emendando a história atrás da outra. Ela chegou até mim e falou: você quer R$50 em brinquedo ou você quer um violão? Porque R$50 na época o poder de compra era época, mais ou menos 94, ali quando saiu o real, né? Eu quero violão, tem certeza? Ó, vai dar brinquedo pra caramba no em 99. Quero o violão, ganhei o violão. Coisa boa, né? Eu não me arrependo até hoje da escolha. E claro, do incentivo da parceria ali dos meus pais. Isso fez toda a diferença. Aí começou com... aquela dita coisa, quando é pra ser, não tem, né, cara? Bem na mão, assim. Na teimosia também. Também. E aí começou, aí aprendeu como? Fez umas aulas e... Fiz uma aula, cara. Uma aula com um professor, não vou dizer qual, mas ele chegou, na minha primeira aulinha, ele chegou, olha só a situação. Eu terminei a primeira aula, eu sou canhoto, e ele queria que eu aprendesse destro já na primeira aula, né? Claro, é bom. E ele chegou até minha mãe no final da aula na minha frente e falou: leva ele pra aulinha de futebol, porque pra música não vai rolar. Então tá bom. A mãe falou: então tá bom. Me levou pra casa. A mãe me levou na banca Niquelate, né? Hoje do Nando lá. Comprou uns 20 livrinhos de música e falou: eu quero ver se você não aprende isso aqui. Massa. E aí me colocava todo dia estudar. Agora você vai aprender. Agora eu não criei filho meu pros outros estar falando que não é capaz. Teimosia, né? Nossa. E aí eu treinava todo dia, cara. Não, minha mãe foi guerreirona, bateu de frente. Anos depois eu encontrei com o professor, ele falou assim: nossa, com quem que tu aprendeu? Aí a gente não fala, né? Mas contigo não foi, queridão. Mas agradeceu, graças ao que tu falou, eu tô... Não cheguei a falar, eu falei: não, aprendi com os livrinhos e tal, depois a gente vai estudar, né? Tirar vício, tem coisinha que a gente aprende errado, ter divertido aqui e tal. Mas aí os primeiros passos foram na marra. Uma história também que quando eu comecei a tocar baixo foi assim também. Uma vez um primo da minha avó me pediu pra olhar minhas mãos, né? Comprei um baixo, ela tava empolgadão, né? E queria tocar rock, né? Então, aí ficava pulando em cima da cama com o som até o talo e fazendo de conta que tava tocando. O cara chegou e disse assim: deixa eu olhar tua mão.
Não, você não tem dedo de baixista, pode esquecer. Não. Cara, aquilo me desafiou, assim. Eu acho que tu ter sido desafiado assim, tua mãe ter persistido. É legal, né? É legal. Tem um desafio aí. E aí, qual é o estilo de música, assim, que quando montou o primeiro projeto de banda, como é que foi? Cara, os primeiros livrinhos eram todos de Legião Urbana. Legião Urbana e Engenheiros do Havaí, que era o que a banca tinha, né? A gente não tinha internet, eu não tinha nem a discada ainda nessa época. Acho que tava começando essa ideia de internet ainda, né? E Anos mesmo 90, hein? 98 eu tinha, né? 95, 96 por aí. Então, tava engatinhando ainda tudo, né? A gente, para entrar na internet, tinha que ouvir aquele barulhinho, né? Aquela coisinha. Depois da meia-noite, para não gastar muito, internet de escada. Pegou essa época. Acho que... Não sei se vocês pegaram essa época também. Eu peguei o finalzinho dessa era. Você tem sorte, cara. Abriu uma imagem, Jota... Né? Mas eu tô ligado qual que é o discador que existia. Tu deixava lá, vinha o CDzinho do discador, né? Tu pegava lá, colocava, daí saía um pouco, meia hora, 1 hora, pra abrir uma imagem. Fotos. Saiu foto nova da banda Charlie Brown Jr. Você saía de casa, quando voltava a imagem tinha carregado. Era assim, era o que né? tinha, Era não era que pra tinha. todo mundo também. Não. Aí foi com 12 anos ali, eu comecei, a galera começou a me encaixar nas bandas dos mais velhos ali, 12, 13 anos, eu comecei acho que o primeiro a me puxar, acho que a maioria dos músicos de curitibanos passaram, né, pelas bandas do Reginaldo ali. Todo mundo, né? Tu já tocou com o Reginaldo. Já tocou com o Reginaldo, Gabi? Não sei quem que é o Reginaldo. Um dia você vai tocar com ele. Reginaldo. Todo mundo. Um cara pra frente. Reginaldo, me nota. Me nota. Olha, ele nota. Eu acho que todo mundo tocou, né, com o Reginaldo. A galera geral. E o Banano, o Ricardinho Banano também me chamou pra tocar numa banda dele. Eu fui. Galera, tudo mais velho. Eu, piazinho no meio de todo mundo, com baixo maior que eu, assim. Era legal. 12 anos? 12, 13, por aí. Que nem o Champ do Charlie Brown. O Champ do Charlie Brown foi assim, né? O Champ era mais ou menos isso. Mas no baixo também foi na teimosia. A gente sabe que na nossa época de aprendizado, o baixo ainda estava em ascensão, né? Galera não... Baixista aqui em Curitibanos era difícil encontrar. Assim, era né? difícil, cara. Quando o cara era baixista, tinha só o baixo. Eu mesmo, quando tinha o baixo, não sabia tocar. Os caras já me colocaram numa banda. Então. Já a galera caçava baixista, assim, né? Caçava pra tocar em 3, 4 bandas, né? E as referências, o Sete. Baita baixista. Baita baixista, o Sete. Baita pessoa também, né? Tá louco. Humilde pra caramba. Um cara brilhante, né? Eu vi ele esses dias, foi me trazer o CD da banda dele. Na Terra Vista, banda top, vale a pena ouvir, cara, é pra frente, um som diferente. E o Tanner, né, no Fogo de Chão, moendo, né. Claro, daí tem o Vitor Hugo do Nádiva, o Vitor Hugo, galera piazada tirando o riffzinho de Pêssego do Sertão, né. Nádia, o Márcio Coferri, a gente pegou uma época bem legal, né. O Emilson também, né? No punk, né? Emilson no punk. Depois ele entrou no Nádia, eu acho, né? Ou ele era do Nádia antes do Coferri. Antes do Márcio? Antes. Antes, Eu lembro bastante do Márcio. Namorou minha irmã. Ele me ensinava os acordes em power chord e aprendi com ele. Ele ia lá em casa e me ensinava. Até hoje eu lembro. Coisa boa, né? Pegar essas... Mas então tu começou nessa pegada mais rock, MPB? Rock, assim? Não, música popular, não, rock popular. Foi o rock. Eu comecei no rock. Mas assim, de piazotinho eu via muito gaúcho, porque é o estilo que o pai, Monarcas, Mirim, Serranos, que o pai sempre ouviu. Então, sempre ouvi muito gaúcho, por causa da influência da família. Música caipira, por causa do meu avô também, que ele colocava pra gente ouvir na Rádio Globo. Rádio Globo, acho que não existe mais essa rádio, né? Era AM. E ele colocava pra gente ouvir. O meu tio colocava pra ouvir os Serranos, Mirinhos, Monarcas. Bem dizer, a tua raiz assim, musical foi a música gaúcha, tradicional gaúcha.
De formação pessoal foi, de formação musical foi o rock, né? Eu comecei a estudar no rock, assim, né? Depois, mais pra frente, do rock já foi pra leitura, então era mais erudita, música de apostila mesmo, né? A gente chegou a ir pra algum instituto, fazer estudo em algum lugar? Assim? Comecei a estudar pelo Amadeus, que foi quando eu fui chamado pra tocar, pra dar aulas lá, aula de violão popular, e fazer aula com o Isaac. O Isaac, um queridão, o Isaac é um cara que me ajudou demais, assim, na formação. Baita músico também, né, o Poxa, cara? tá louco. É um absurdo, o Isaac é fora da curva, né? Eu ia fazer uma piada, não dá. Nessa... Não se atreva. Não se atreva, já tá os advogados lá mandando, não se atreva. Vivemos um momento meio que não dá com as palavras. Depois eu falo. Não tem nada demais, mas, né? Mas assim, de formação foi isso aí. Não. E a primeira banda, assim, Curitibanos teve um período aí que tinha bastante banda, né, cara? Nossa, teve... A primeira banda que eu... Não que eu toquei, mas que eu curti, que eu fui assistir, era Contagem Regressiva o nome. Contagem Regressiva. Tinha Contagem Regressiva e Cabeça Ativa. Eram as bandas que tocavam na época, assim. Depois... Cabeça Ativa. Cabeça Ativa era do Gabriel, né? Não sei, mas era antes do Donádiva ainda, né? Antes do Donádiva. Que era. Depois veio o Donádiva, veio Nádia, Gorgonoides do Maurício, do Gueto, Sistema Central, aí teve a primeira banda que eu formei, assim, com a galera, era os Aglomerados. Ô, louco. Tinha os Aglomerados. Tem até hoje o primeiro blog da banda, tem ainda, existe. Tá lá a foto do Guga junto. Tem o blog lá, quem acessar aglomerados.blogspot.com ainda existe o site da banda lá, com a foto nossa. Eu lembro que os Aglomerados, uma parte dos integrantes ali, a gente montou a VKS. Era o Renan Sebem. O Renan. Tinha também... Nossa, tinha o Cabeça, né? O Cabeça fazia o baixo. O Cabeça era o baixo, eu fazia base e voz. Aí o batera era o Graxa. Cara, essa foto aí realmente, né? Tem mesmo. Tem, é o VKS, depois se quiser colocar ali, é o VKS e os Aglomerados juntos. A gente andava junto, né? A gente andava junto, a gente foi no ensaio de vocês, né? Baita sonzeiro VKS, cara. Vocês gravaram Vamos mudar agora a entrevista. Vocês gravaram um álbum massa pra caramba, 4 músicas, eu lembro. Colocou que tava. Depois que a gente colocou aquilo gravou, Deus, cada um foi pra um lado, né? Aqui? Eu sou o mais testudo ali, cara. Pode ver. O cabelinho espetadinho. Olha aí, a data da foto. Histórico. Não, isso aí era. A gente sempre andava assim. O Adilson na guitarra, depois que o Buzina saiu, ele foi pra tocar com vocês, né? Aí o Adilson foi pra guitarra com nós. Com a gente. Sexta-feira, 15 de julho de 2005. 2005, cara. Essa época aí, cara, boas lembranças, assim, na época do colégio, né? A gente saía do colégio, tipo, era 2 ensaios, né? E chamava a galera e, pô, era legal. Os curitibanos não tinham o que fazer, Não né, tinha, cara? Era isso aí, cara. A cena musical era estourada, todo mundo queria fazer parte de um núcleo, de uma banda, da galera. Hoje isso faz falta, né, galera? Hoje diminuiu muito isso, né? A molecadinha, assim, que tocava... Eu acho que a banda mais nova que saiu foi a do Gustavo Cavalheiro. Do Gustavinho. Eu acho que foi a mais nova que saiu, foi a dele. Tem uma gurizadinha saindo agora pro Limbo, cara. Eu tenho um aluno meu lá, o Inácio, que é absurdo. Filho do Rafa Gobi. Absurdo. De outro mundo, cara. Bom, tem muita gurizadinha assim de outro mundo, assim, que eu acho que pode ser que dê uma reacendida nessa chama, né? Molecada. Esperamos esse final de ano. Depois de outros projetos, tu também teve uma banda também de samba rock, né? Que eu lembro que vocês juntaram uma galera aí também. Você teve várias bandas, vários projetos aí. Pode falar um pouquinho do que você já tocou aqui em Curitibanos e depois como é que tu
Ah, Foi ficando conhecido assim, até dizer, não, vou viver de música e vou me tacar. Cara, teve uma banda de samba rock que eu toquei. Eu não lembro o nome agora, mas foram 2 ensaios por aí. E aí teve essa galera do Reginaldo que eu voltei a tocar com ele depois mais velho. Que aí foi bastante evento, assim. Era o Leozinho Neves, que hoje ele é policial, ele cantou no Meganejo, o Léo Neves. Era o Reginaldo, o irmão dele, e o Fabrício na batera. Fabrício Schneider na batera. E aí a gente fez bastante ensaio, tocou e tal. E teve a banda com a Gé, a Tupinanquim, que era... Nossa. Primórdios ali, que era uma banda legal também. Mas vocês faziam, tinha banda ou era só dupla, assim, como é que vocês faziam? Era banda. Guitarra, tinha cavaco e violão, o Léo Neves fazia cavaco e violão, o Dé Krieger na batera, o Meme fazia percussão, Meme com o cabelão aqui, era banda massa, Jé cantando. Aí a gente cantava samba rock, a gente cantava... tinha recém lançado a Adele, né? Rolling in the Deep. Primeiro lançamento dela, assim, aquilo bombando. Aí ela começou ali. Aí a Gé é um toquinho de gente, cara. Era um projeto legal pra caramba. A gente fazia um som bacana, assim. Nossa. Aí eu comecei a tocar um pouco, até eu não curtia, né? Eu tinha um preconceito. É preconceito, a gente fala preconceito com o sertanejo. Eu tinha um baita preconceito. 2. Até a gente entrar no meio, a gente tem um preconceito. Depois a gente vai amadurecendo e vendo que existe música boa em todas as vertentes, né? E aí, uma coisa engraçada, cara, que o John deve lembrar, o John Guetin. Sim. Ele teve aqui, né? Ele teve aqui. Figuraço. Cara, músico, um dos mais completos, assim, que eu já pude presenciar, assim, de frente ao John, cara. Sou fã do cara, tá louco. E ele chegou pra mim e falou, Zé, tô montando um grupo sertanejo. Vou montar um grupo sertanejo, cara. Ele tinha saído do Garotos Tradição, daí tava com a L-Cord, tocando com o Johnny e tal. Daí virou Lecorde. Tinha o vocal, era um Rodrigo Alberton, que cantou com vocês, né? E aí ele falou, eu quero fazer um grupo sertanejo, cara, porque o sertanejo agora vai bombar, vai ser o que vai crescer. E eu queria que você fosse o vocalista. Ele falou. Ele não conhecia o Léo Silva ainda. Que bom, né, que eu não fui, né? Porque o Léo Silva brilhou, né, cara? O Léo Silva veio moendo no sertanejo ali, né, com o Meganejo. Cara, essa banda, a Lecorde. Lecorde. Se eu não me engano, quando eu saí a primeira vez, depois que eu saí da Cidade Oposta, quando eu fui iniciar minha primeira banda fora do Cidade Oposta, essa banda me chamou pra ser baterista dele. Te chamou? Que Só legal. que daí não rolou. Daí acabaram não fazendo. Não fizeram. Era pra reunir eles de volta, eles terminaram a banda, daí eles iam reunir de volta você e batera. Eles iam me chamar. Daí não e daí rolou. aconteceu que não rolou. Não rolou a grande volta. Não deu. Só um momento. Caralho, velho, puxei um negócio, veio na garganta e me segurando aqui. É doído, né? O cara segurar. Meu, tava ficando vermelho já. Segue. Quer ver segurar a tossida em show. É sofrido, cara. Tu tá lá na frente do palco. Pra falar nisso agora que estão falando em tosse, já desviando o assunto. Você se perde no tempo quando você tosse ou espirra tocando? Não. Eu me perco. Não me perco, cara. Mas é difícil manter. Eu me perco no volante. Se eu espirrar no volante, eu me desespero. Mas você falava, Liz, do preconceito com sertanejo. Daí, como é que foi? Eu não queria tocar. Ele me chamou, né, o John. Eu falei, cara, eu não sou do sertanejo, bicho. Eu não sei nada e não sou legal no sertanejo. Não é uma coisa que eu paro pra ouvir. Preconceito, né? Preconceito. Aí, ele, nesse meio tempo, o Léo Silva apareceu na banda ali, eles formaram, fizeram a formação, e eu fui tocar umas formaturas, banda de formatura. Nesse meio tempo, o John me ligou de novo, ó, Zé, agora eu queria você pro baixo, pro Meganejo. Mas não tinha nome Meganejo ainda, eles não tinham nome.
pra formação sertaneja. Achei um vocal aqui, o vocal é baita, é muito bom. O Léo Silva é fantástico, né? A gente sabe disso. O cara é fora da curva. E aí eles me chamaram, só que eu não fui também, cara. Mandei um aluno meu, ele não entrou. Acho que era Álvaro o nome. E bem no fim formou ali, criaram o Meganejo, foram longe pra caramba. Fizeram um projeto legal. E depois me chamaram, daí na terceiro convite eu fui, né? Comecei fiz um freelancer de baixo quando o baixista faltou. O baixista, o Alexandre, na época ele não pôde ir num show em Caxias, eu fui. E era direto. O John me parou outro dia e falou, cara, a energia tava legal, a gente tava se entendendo legal, queria que você fosse com a gente. Só que a gente já tem baixista, você vai e faz piano, teclado e violão base. E eu fui, cara. Nossa, foi uma época muito massa. Uma época muito legal. Até que o John saiu, né? E eu passei a tocar violão daí. E fazer segunda. Depois eu fui entrar para fazer baixo. O Meganejo foi uma época de muito crescimento pessoal assim, e profissional. Eu tenho muita gratidão pelo Moacir, o Moa, que hoje é Gustavo e Fabian, o Vitor que tocou lá, o Johnny, a galera que passou pelo Mega, o Léo Neves, que depois entrou como vocal ali. Eu cresci muito, o Juan Fagundes, o Cleito e Juan agora, né? Projeto Luminous também. Cresci demais, cara. Eu acho que quando você toca outros estilos, né, o teu ganho musical, tua mente abre, né? Abre gigantesco. Tocar, como tu falou, fazer uma banda mais eclética, assim, né? Tocar, eu lembro disso também, que inclusive foi com o Reginaldo ali. Aí tinha que tocar, eu lembro que eu tinha um preconceito com reggae, cara, porque eu achava que era muita nota, nem ia dar conta. Aí era isso, sabe? Tipo, você ser desafiado, né? Não, vamos sair agora um pouquinho do rock, vamos pegar umas outras vertentes. E depois que tu vai e pega, pô, é uma coisa que você gosta E tu brilhou no reggae, né? Cara, o reggae e o blues, assim, eu me identifiquei pra caramba. Foi o que tu caiu, assim, e parece, assim, eu pelo menos olhando de fora, assim, a tua linguagem blues e reggae, assim, eu acho muito massa. Acho que foi o estilo que mais me adaptei, assim, que era natural, né? Não precisava... Era natural. E era engraçado, quanto mais nota, tipo... de ficar ali gruvando, pra mim era mais gostoso, era mais fácil. Parecia que ninguém ia perceber se eu fizesse uma nota fora, entende? E daí se fizesse uma nota só segurando, um rock mais retão, assim, às vezes se perde. Se perde. E o cara tá começando aí, nota muito. É engraçado isso, né, cara? Engraçado. E o reggae é maravilhoso, o baixo do reggae é maravilhoso, né? Eu toquei reggae também, assim. O baixo pro reggae é como a guitarra pro metal, né? Pra guitarra pro metal. Sabia que a batera também tem brilhado ali. Tem seu valor, né? Tem seu valor. Que eu vou dizer? Sou suspeita a falar. Você é suspeita a falar? Mas assim, antes da gente entrar nesse teu trabalho mais profissional, assim, dos instrumentos, quais instrumentos que você toca? Assim, Cara, o meu instrumento, quando alguém pergunta assim, qual instrumento você estuda a ponto de querer dominar? Porque a gente nunca aprende bastante, né? Mas o meu instrumento, se eu for falar, é o baixo. Eu tenho uma paixão especial pelo baixo. Um desprendimento, uma vontade de aprender mais sobre o baixo, sobre o instrumento baixo. Outros instrumentos que eu estudei, que eu aprendi em conservatório, que eu estudei... tem o piano, o violão também, violão é baixo e violão, né? Mas o piano, um pouco da bateria, bem pouquinho, né? Mais a bateria para poder englobar tudo, assim, né? O cavaquinho? O cavaco também foi bandolim. Paixão à primeira vista. O cavaco foi o bandolim, que eu gosto muito de tocar também. Aí tem o ukulele, a harmônica diatônica, a gaitinha, a guitarra, né? Tem vários, é igual o pato, né? Pato voa, pato nada e pato anda, mas não faz nenhum direito, né? Sou tipo pato, assim, né? Tá sendo modesto aqui, né, cara? Tá sendo modesto. Escondendo o jogo. E quando que foi, assim, que tu resolveu, tipo, viver disso, né? Tanto... sair tocar, fazer uns freelance, ir pra estúdio. Quando que deu assim na tua mente? Você, vou fazer isso pra valer. Cara, é uma pergunta boa, assim, porque eu sempre quis viver disso. Eu sempre fui
apaixonado por viver disso, por ser já não é mais assim uma questão o pessoal fala isso inclusive, não é uma questão de você é apaixonado, você é viciado em música. Eu acho que no meu caso eu sou mesmo assim, viciado em música de um ponto assim que às vezes pode ser até prejudicial assim, eu não que a galera põe música pra dormir, eu não já coloco música pra dormir, eu não durmo, não tem jeito. É uma paixão eu sou meio obcecado por música, então eu sempre quis viver disso, sempre quis. Estudei pra isso, trabalhei anos com isso. Chegou uma época da vida que isso há uns 5 anos, digamos, o destino encaminha para outros caminhos. Eu cheguei a parar por 3 anos de trabalhar com música e de viver, de tocar, de dar aula. Eu parei por 3 anos. Quando eu retornei, foi onde eu decidi que eu nunca mais ia parar. É isso aí mesmo. Não adianta eu tentar fazer outra coisa da minha vida que eu não vou ser pleno, não vou ser feliz. Não adianta, a gente que gosta mesmo, né? E pra viver da música tem que gostar, tem que ser muito apaixonado, cego, né? Por isso mesmo. Nossa, porque... Cara do céu. E nesse período sabático, Zé, o que você pensou o que você fez, assim? Tipo, mas assim, foi zero música? Ou você estudava pra você e fazia outra coisa? Cara, foi raro, assim, eu pegava de vez em quando, deixei o instrumento guardado, não cheguei a vender porque eu não tinha coragem, né? Mas eu trabalhei com linha de colorimetria automotiva. Tinta de... Nossa, nada a ver. Outra aqui, né? Depois que eu voltei pra música, eu descobri que eu sou daltônico. Um colorista daltônico. Não, então eu tava perdido assim mesmo. Não, foi um período de muito aprendizado. Eu aprendi muita coisa legal em outras questões da vida. Mas dentro da música, assim, a música em si fez falta demais. Sair tocar, estudar música, gravar, dar aula, isso. E aí depois que eu retornei, eu retornei dando aulas, e a demanda foi grande o bastante para que eu abandonasse o trabalho que eu estava fazendo. O pessoal procurou bastante. E assim, curiosamente, assim, indo contra a maré, porque a galera da música, muita gente parou na pandemia. Eu voltei a tocar eventos na pandemia, que daí começaram as lives. Eu comecei a fazer lives, foi onde eu voltei a ser músico mesmo. Que aí eu disse, não, é isso aí, eu sou um músico, sou educador, é isso que eu vou seguir pra minha vida. Foi aí. Eu praticamente fiz a mesma coisa. Quando eu comecei a sair tocar, assim, foi logo depois da pandemia. Que daí eu falei assim, não, eu quero isso. Só que eu sei lá, eu não sei se é porque eu sou muito tímido, mais retraído, assim. Eu acho que pra quem é da área da percussão é um pouco mais difícil entrar, assim, no meio da galera. Porque geralmente já tem o baterista ou já tem o percussionista. Né? Eu acredito que, assim, ó, no meu ponto de vista, é um pouco mais difícil de você conseguir entrar, assim, tipo, um freelance, né? Pode. Porque o percussionista, ele é mais difícil tu chegar e fazer, por exemplo, um barzinho. Eu posso chegar com violão e voz e fazer um barzinho. O percussionista já é mais difícil para fazer isso, né? Aí acaba sendo uma coisa muito mais experimental, né? Ele tem talvez não uma necessidade de acompanhamento, porque a percussão em si só já é bela. Mas no meio popular, da música popular... Ele necessita secundário, né? Precisa dar uma melodia ali, né? Um acompanhamento. E exatamente isso, né? Acho que pro cara viver de música, eu penso assim, que eu acho que eu vejo assim que tu é muito feliz e muito bem sucedido nesse ponto, que é assim, é o seguinte, né? No sentido de encontrar o que gosta de fazer, né? Que é feliz de fazer. E ir para todos os ramos, né? Acho que primeiro é abrir a mente para vários estilos, né? Que traz uma versatilidade musical e tu acaba, sei lá, tendo mais oportunidade. E a outra é você não ficar só numa coisa, né? Vou fazer os freelance, que hoje em dia é muito isso, né? O pessoal monta banda em cima, né? Ali, ó. E daí o cara tem que ter um leque, da versatilidade musical muito grande, né? Pra aprender. E a outra é dar aula, né, cara? Dar aula, educar.
E também os estúdios, né? Que eu acho que é uma coisa também que, de vez em quando entra essa oportunidade, eu acho que é um... Nossa, a gente cresce muito em estúdio, né? Com aquele pica-pauzinho aqui, né? Batendo Pô, isso aqui. aí é o que a gente fala, ó, mansa louco, né? Você é uma mansa louca. Eu tô aprendendo agora a lidar com isso. Tá aprendendo agora? É bom, Mas é meu bom. ouvido já cresce. tá bem treinado já pra... O primeiro gravação em estúdio que eu fiz foi no Isaac, no EV Music. Um projeto chamado Sonora Atitude. Acho que não sei se encontra hoje na internet esse projeto, mas tinha a banda Nego Joe participou, cantou uma música minha no projeto, a Jéssica participou, eu gravei 2 músicas nesse projeto. Era um projeto para crianças com câncer, eu tinha 17, 18 acho. E aí, esse projeto do Dalazen. O Dalazen era daqui, né? Dallas. E aí, esse projeto foi para eles divulgarem e tal. Foi a primeira gravação que eu fiz em estúdio. Gravei só voz. Quem gravou os baixos na época foi o Sete. É um absurdo, né? Diz que ele chegou e gravou tudo de uma vez só e foi embora. O Sete é de outro planeta. E a segunda gravação que eu fiz foi a Monte Sagrado, banda Monte Sagrado, que eu participei daí. Que eu era rock católico. Eu gravei o primeiro EP da banda junto. Depois saí, retornei. A banda Monte Sagrado tá pra voltar com um projeto agora. Que massa. Tá pra voltar aí. Eles tinham um engajamento bem legal, assim, dentro do cenário católico, né? Nossa, engajamento lindo. E o pessoal daqui às vezes não conhece, né? Esses dias eu tava com uma rádio ligada, tava tocando FM. Daqui a pouco começou a tocar, era 6 horas, acho que eles fazem uma reza, uma coisa assim. Começou a tocar a música, olha aí, essa música aí sou eu. E era nossa, tá tocando a minha música. Que legal, né? A gente fica feliz, né? Um reconhecimento, né? Isso é uma satisfação. Fica feliz. É que nem o dia que pediram a cura na rádio. Eu tava sentado assim ali no escritório da CDL. Daqui a pouco eu escutei o violãozinho, eu falei, mas peraí, eu conheço o violão. É o violão do Iago. Aí, olha a chama azul. Eu falei, sacanagem. Mas a Café é um projeto maravilhoso, né? Gigantesco, né, cara? A gente não... Aqui talvez porque eu falo isso, sim. Santo de casa muitas vezes não faz milagre. Mas pra fora, cara... O evento que eu toquei... Nossa, o evento que eu toquei com eles, não sei se era Itajaí. Era um evento assim, perto de um sítio, assim. Quando fomos eu, o Iago e a Jéssica. Fomos em 3. Tava tocando a Ale de Maria. Munai. Era um retirão, assim. E quando a gente chegou... A galera se apavorando e eles também estranhando aquilo porque eles não estavam familiarizados com essa abordagem. Eles estavam levando, tipo, meu Deus, a galera fazendo fila assim para conversar com eles, para tirar foto. Nossa, que legal. Reconhecimento, né, pelo trabalho deles. E aí tu vai abrir assim na própria cura, né? A galera de Uruguai, Chile... Peru, Portugal, eu vi um comentário de Portugal. O trabalho é maravilhoso, cara. O dia que a gente foi fazer o show no Uruguai, eu sou chucrão, sou acostumado a chegar com a minha mochilinha ali, com a bateria inteira nas costas e montar ali. Cara, quando eu cheguei lá, eu só sentei no banquinho assim, tinha uns 8. Eu roda ali. Que legal. E daí, cara, é aquele lance, eu sou muito introspectivo, principalmente com gente que eu não conheço, nunca vi na vida. Cara, pra mim trocar um oi, é assim, ó, só se a pessoa vir e me encostar e falar comigo. Aí eles, lo que quieras, lo que pode, lo que... Eu, quer? E os caras montando assim pra mim, quer isso, quer aquilo, quer desse jeito, quer mais alto, quer mais baixo, quer assim, quer assado. Lo que quieras. Ô Guga, por favor, me ajuda. Ele fala... Que legal. Cara, eu assim, essa coisa, né, de você ter uma estrutura, né, eu acho que quando eu tava com os reggae ali, eu fiz um projeto que é a Mani, que era um trio, é um projeto de
uma banda da universidade. A gente foi abrir pra uma banda sertaneja. Cara, eu nunca tinha tocado num equipamento assim, que tinha até sub ali, de retorno. Sub de retorno, cara. Sub de retorno. É, o subzão ali, você tocava, dava aquela vibrada ali pra Pesão, você, sabe? pesão. Peso fudido no baixo ali. Eu falei, cara... E daí tocar um reggae assim, cara, foi... E é exatamente isso, assim, né? De você vê o quanto que energia, né, algumas linguagens da música tem essa estrutura, né? E é massa ter essa experiência. E a gente ter ido pro Uruguai ali foi realmente ver esse, caraca, eles ali têm eu digo assim que é uma missão de vida deles, né? Eu sempre falo assim, desejo vida longa e tive a oportunidade de participar uma passagem ali, né, e tal. Resolvi seguir minha vida, viver do que eu estudei, mas que eu também gosto. Mas a música pra mim eu encaro mais como um hobby, então inclusive até tá me fazendo muita falta, porque tô muito só no trabalho e acaba deixando um pouquinho de lado, né? Faz falta pra quem entrou na música, faz falta, né? Eu hoje tô na caça, vamos dizer assim, eu tô na caça pra viver só disso. Tu tem vontade, né? Tu me contou. Eu contei pro Tem Zé. que ir pro mundo, meu querido. Esses dias eu e o Zé ficamos... Quantas horas? A gente fica até aqui, tá uns 3 da manhã. 3, 4 da manhã. A gente tocou bem cedo, né? A gente tocou cedo. Tocou um evento Saiu cedo. às 11? 11h30, meia-noite. Acabou meia-noite e ficamos conversando até as 3 ali, batendo papo e... Tava legal Massa mesmo. demais. Tu tem um potencial, Gabi, que tu tem uma versatilidade. Você busca em outras vertentes, né? A tua pegada. A gente tá falando aqui da Café, né? Porque, pra quem não sabe, né? Os baixos aí que foram gravados no primeiro álbum, agora no segundo também, esse cara aí. Tá vindo do segundo álbum também da Café, eu gravei lá com eles. Deu um pouco de trabalho pra tentar reproduzir aí. Tu foi pra Uruguai, né? Pra tocar, que legal. Eu não gravei a Cura foi tu, né? Não, a Cura foi tu. A Cura foi tu. Eu gravei as outras ali. Vai ver, meu álbum novo tá lindo, tá? Eles fizeram um negócio bem caprichado. As letras, a Jéssica me mandou porque quando a gente ouve como músico pra acrescentar um trabalho, tu acaba não prestando muita atenção. E aí começou a tocar uma das músicas, assim, eu ouvindo pronta, né? Meu Deus do céu, começou a arrepiar, assim. Fala isso. Semana passada, meu Deus, isso é pra mim agora. Olha essa letra, sabe? Absurdo. A letra falava diretamente, assim, cara. É uma linguagem que fala direto com a alma, na verdade. Direto né? com a alma. É uma pegada. E de cara eu não percebi isso, cara. Depois que eu fui entender, opa, pera aí, como é que eu não tinha ouvido isso antes, né? Pô, mas é muito louco, cara. Você pega, por exemplo, esse dia eu tava conversando até com o Iago. Você pega as letras assim que a Gé, bem dizer, ela cria ali, né? As letras dela é certeira, cara. É lá no coração. O Iago, ele já é mais, como é que eu vou dizer assim, ele é mais abstrato, ele pega o todo, assim. A Gé não, a Gé vai lá na alma, cara. A Gé vai na alma. Ela é certeira. E o trabalho novo ali, eles... Deu pra ver, assim, que veio de choques, assim, de realidade deles, assim, muito grande. Tem uma música do Iago que quando eu parei pra ouvir, eu chorei. A música da Lua. Da Lua. Nossa. Então, ela faz isso com todos. Então, meu Deus. É um absurdo. Um absurdo. É que você pega... Cara, pra gente que convive, bem dizer assim, ali na época dos ensaios, a gente morou com eles, cara. Foi tipo 2 meses. É que tipo tinha que ser música inédita, né? Então que eles não tinham. Daí como. Teve as que já estavam no álbum lá, a gente daí colocou. O Gabi mais que trabalhou, né? Colocou a bateria no que já tinha. Eu peguei uma linguagem tua ali que você gravou e criei alguma coisa minha. Mas aí teve coisas, né, que a gente não tinha o horário, o tempo, né? Aí dali criar música. Cara, foi assim. Compor. Foi um mês ali junto, intensivo. E a hora que veio a dita da música da Lua, que eu sentei no sofá e falei, ô Iago, toca de novo. Eu tô com ela na cabeça, agora eu tô... Eu chorei, cara. E no Uruguai, no show do Uruguai, não mostra na gravação, mas eu chorei que nem um bebê, cara. Você chorou nessa? Nossa. Eu sou chorão, cara. Eu sou muito chorão. Ó, eu tô ouvindo agora mentalmente aqui o violãozinho que começa. Eu já comecei a me arrepiar aqui, cara. É massa, né? Não, eu não vou dar spoiler, né? Falando de gravação, você criou uma linguagem tua, né? E também tu fez um EPzinho aí, né? Gravei alguma coisa. De gravação de estúdio eu gravei com o Meganejo já.
O Meganejo eu gravei junto. O DVD eu não gravei porque eu saí nesse meio tempo, eu tinha saído do Meganejo. O DVD deles eu não tô. Era pra eu ter tocado, eu acabei não entrando. Eu gravei depois os EPs, gravei alguma coisa antes. Gravei com muito cantor sertanejo da região, gravei muita gente. Com o estúdio do Giovanni, Estúdio Pérola. O Giovanni sempre abrindo portas pra galera da região aí, né? Um cara massa. Mas vou dizer que o Zé também agora... Eu dei o apelido do Zé de Moisés dos Freelance. Ele criou um grupo ali... E ele tá abrindo o mar pra todo mundo, cara. Eu falei, vamos Moisés chegar dos Freelance. Aquele grupo eu criei pra galera trocar ideia pra ir... precisa tal data e tal. Que a galera me chamava muito. Ô, Zé, tem um gaiteiro pra tal dia, sabe, de um guitarrista? Vamos abrir um grupo, colocar a galera da região. E entrou bastante gente, Rio do Sul, Concórdia, Videira, Fraiburgo, bastante música. Galeraça. Só que tem que dar um toque aí pros músicos. Aqui, ali. Aí, galera, é assim, ó, mandou lá, tá ligado pra pegar a data. Senão o papai não aguenta. O papai não aguenta marcar um por um assim, ó. Se agarra no rodízio de bife. É o rodízio de bife. O primeiro que pegar, tá valendo. É que aí o que aconteceu? Tem muito músico que chega lá pra tal dia, tem alguém? Aí fica o grilinho, né? Crê. Aí chega no privado depois de uns 4, 5... Ô Zé, fala pra ele lá que eu pego a data. Fala lá, querido. Fala, você tem o contato do cara. Fala no grupo. Né? Fala pra ele que eu pego aquela data. Fala pra ele. Não, eu só criei o grupo pra galera poder interagir, né? Não tô agenciando ninguém, pô. Não tô agenciando ninguém. Não, mas sabe que é uma ideia, né? Então, cantou a pedrinha. Divisões ali, né? Freelancers. Mas tu tem um projeto autoral teu, né? Que tu colocou ali, que tu gravou também, né? Eu gravei um projetinho autoral. Colocou ali tua identidade. Sim. Aquele álbum que eu gravei, na verdade, eu tava parado, eu não tava tocando. Eu cheguei a escutar. Eu gravei 10 músicas. E quando eu gravei esse projetinho, cara, a minha ideia era gravar pra ter um registro das minhas músicas e parar com a música completamente. A ideia era essa. Eu não tava tocando mais. Pensei, vou gravar essas músicas que eu tenho. Tinha os papel rabiscados, as músicas escritas, partitura meio... tudo riscado. Quer saber? Eu vou gravar essas músicas. E aí eu fui e gravei. Eu gravei as trilhas. Foi meio no grito, assim. Aí o Julião, o Júlio Batera, um queridaço, cara, queridaço. Foi lá no outro dia, o Giovanni chamou ele. Aí o Giovanni falou, não, aqui a gente se entende na parceria. Você paga o CD que você tá gravando, você paga com os toques que você fizer. Na época ele fez isso, foi bem na parceria, assim. Foi na permuta. Na permuta. Aí faz na época foi na permuta, assim. E ele me ajudou muito. Não, o Giovanni tá louco. Eu lembro que quando a gente tinha VKS, cara, a gente foi lá, a gente tinha pego pra ficar 3 semanas, eu acho. Cara, a gente ficou meses lá. E ele curtia. Tá ligado? Ele que legal. Pô, vim aí, gurizada. Ele é muito gente boa, né? Tu vai lá... Tu vai lá, ele faz um matezinho. Até, por sinal, cara, eu queria saber qual que é o mate, porque é bom demais esse aqui, bicho. Esse a hora aqui do mate. O mate da hora, né? Erva mate ali da hora do mate. Erva mate com... Menta. Com menta, refrescantezinho. Né? Pô, mas que mate bom, Pô, mas tem uma de gengibre com abacaxi, que eu apaixonei, cara. Eles fazem com sabores, assim? Nossa, é menta, não hortelã, né? Não. Todo hortelã é menta, mas nem toda menta é hortelã. Não sei. Não sei. Sim. Todo hortelã é menta? Porque o gênero da planta é mentos. Mas hortelã é um nome comum. Olha aí a cultura. Também não é cultura. Que eu é lado de plantas aí. Pô, tem umas ervas muito boas ali, cara. Tem. Isso, tudo top demais. Eu curti demais, vou dar uma procurada depois. Eu tenho uma de bergamota. Da hora do mate, esse. Né? Qualquer dia que a gente for fazer um batuque, eu levo. Aí, ó, um recado pra hora do mate, que
Mate bom, hein? Parabéns. Vocês são demais. Curti. Boa. Eu quero experimentar esse de bergamota. Pô, é bom demais, é. Juntos o melhor da cultura gaúcha, bergamotinha e... Zé, e fala um pouco aí do teu projeto Banda, que tu se identificou aí. Tu mas... sempre cantou ou só fazia segunda voz? Porque eu nunca tinha te visto cantar. Eu te vi ali com teu projeto de banda, né? Zé Borges Banda. E tu tocando aí uns, né? Um som mais groovado. Pô, ficou legal pra caramba, cara. Curti demais. O projeto dos grooves ali, eu comecei cantando. A galera me chamava pra cantar e fazer violão, assim, nos projetos, normalmente. Mas eu sempre quis ser baixista. Sempre quis, assim. Teimoso em cima do baixo. E a galera fala, não, larga isso aí, vai cantar. Larga o baixo, vai cantar. Sempre gostei. Só que a galera, é difícil o baixista que vai cantar, né? Porque é um instrumento que exige um pouco, assim... um desprendimento diferente para cantar e tocar ao mesmo tempo. Eu acredito que a bateria também, né? É um pouquinho mais difícil tu fazer um groove e cantar, né? Manter o compasso ali e cantar na melodia é horrível, cara. É sofrido. Nossa, o cérebro dá um nó. E o baixo dá um nó cantando e tocando. É porque ele não dá a referência, né? Ele é um som muito mais grave, muito mais abaixo do que normalmente se canta, né? A referência. Mas eu sempre escutei um comentário que é assim... Ó, se você vê o vocalista da banda que toca baixo, esse cara, ele é muito foda. Que honra, mano. Obrigado. Quer dizer... Cara, porque assim, ó, você vai ver... Humberto o Zé, bom, hoje eu acredito assim, ó, pelo menos de todo mundo que eu conheço, que conhece o Zé é um dos melhores baixistas da atualidade aqui da cidade. Nossa, que honra. Aí... Tipo, você pega toda essa questão, ó, Bryan Adams, ele é o baixista da banda. Na Heaven ele toca baixo, né? Verdade. O Humberto Gessinger. Humberto Gessinger, demais. O cara é brabo demais. É brabo, tem do rock nacional. O Paulo Ricardo era o baixista no RPM. Humberto, quando eu vi um show dele em Lages ali, ele tava com baixão de 6 cordas. Meu, o bicho meteu-lhe acorde naquele baixo. É bom. Slap e o caralho. É bom demais. 6 cordas é bom demais. A minha referência de tocar e cantar, assim, que eu vi é o Richard Bona. Quando eu vi o Richard Bona, ele é sul-africano. Ele tocar baixo e cantar, eu fiquei... tem que falar também do Rush, né? Rush, o Geddy, né? Eu ia falar Bruce Lee, nada a ver, né? Bruce Lee dos baixos. O Bruce Lee dos baixos. Geddy Lee. Então, Zé, quais são as tuas influências musicais? De onde tu tira a tua... O que tu escuta pra trazer essa linguagem que tu... Boa pergunta. Produz. Nunca te perguntaram isso? Já. Assim, de baixista, é o Nico Assunção. Baixista que acompanhou, já faleceu, né? Eu ouço muito, gosto de ouvir ele. Gosto de ouvir Nico Assunção, Thiago Espírito Santo, outro baixista virtuoso. Técnica, né? Técnica. Acho que a influência pesada é Chico Wilcox. Professor. Fiz 2 aulas com ele, quero voltar a fazer. Cara, o Chico Wilcox é de outro mundo, assim, você vê ele tocar... É uma coisa fora da realidade, assim. Ele é modalzão, assim. O som que ele tira é absurdo, assim. Você chega a ficar meio tonto vendo, né? Então ele é uma baita influência, assim. Eu gosto de... Até eu acho que ele talvez não seja ainda a minha influência, assim, principal, porque eu ainda tô aprendendo a entender a linguagem dele, o som que ele toca. Mas eu quero... Ele é fora do comum. E não tem tanto reconhecimento no Brasil, cara. O Chico Wilcox devia ter mais reconhecimento, eu acho, sim. Outro, Marcos Arquette, o argentino, que eu faço aula com ele também. O Marcos Arquette é fora do comum. 6 cordas. Eu comecei a tocar os 6 cordas por influência dele. Eu fazia aula com ele em Joinville, no Belas Artes. E assim, de música em geral, influência musical que eu mais tenho acompanhado, assim, é Hermeto Pascoal. Malucaço, gosto. Egberto Gismonti, eu sou apaixonado por Egberto Gismonti, o som que o Egberto Gismonti faz, sou fascinado
Eu fico horas ouvindo. Tem os vinis, assim, eu coloco os discos do Egberto Gismonti pra ouvir, porque me arrepia cada som que ele tira, assim. E... Mais da gringa, assim, tem mais alguma influência? Gringo tem o Victor Wooten. Victor Wooten, ó. É bom, né? É bom demais, cara. Acho bom. Tem o Alan Carroll. Eu acho que... Massa. O Victor Wooten, na verdade, ele é a referência, assim, não. Com baixo só tu consegue segurar uma galera e fazer uma loucuragem, né? A banda dele, ele segura tudo. Ele faz até percussão, né? Ele faz tudo no baixo, né? É um absurdo. Não, o cara é um monstro, né? Um cara que eu tenho ouvido muito é um israelense, Avishai Cohen. Tá doido. É um absurdo ouvir o cara. Ele é muito do vertical, do baixo vertical do rabecão, mas ele também toca 4 cordas, né? E o som dele, ele muito baseado no cônaco. Então os compassos quebrados, total quebrado, contratempo total, aquela coisa que você ouve assim, vê que é uma bagunça na tua cabeça, né? Então eu curto pra caramba. E tem influências próximas também, né, gente? Galera da nossa terra, assim. O que eu roubei de riff e frase do Tanner, naquele DVD do Fogo de Chão, só coisa boa, né? Eu roubei muita frase dele. Eu ia pro show do Sete, eu ia no show do Marca do Galpão, ou quando ele fazia banda de apoio pra evento, pra ficar copiando as frases dele do Sete também. Era o Tanner e o Sete. O Tanner em um lugar, eu ia lá e copiava. Opa, essa aí eu vou pegar. Tem uma que eu uso até hoje, até eu vou mandar depois pra ele. Essa frase aqui no baixo eu peguei de você nem sabe. Roubei, peguei, entrei pelo teu Bezos, tirei e você nem viu. Tem o som dos Racionais, né? Esse não é mais seu. E o Sete é a mesma coisa, mesmo. Peguei a frasezinha dele lá e tomei conta também. Então é bom ter influências por perto. Músico na região, um absurdo o que toca o Gabriel Pelissar, gaiteiro. É um absurdo. Aquilo não é gente. Tu vê ele tocando, tu já vira fã, né? Aí você vai trocar. A primeira vez que eu conheci ele pessoalmente, assim, que eu fui conversar, cara, é um ser humano de uma grandeza que você não imagina que... É uma grandeza, assim. Eu me arrepio, eu me emociono às vezes, assim, falando, porque a grandeza do Gabriel, assim, não sei se vocês conhecem. Você conhece pessoalmente? Eu cheguei a conhecer. É um absurdo, cara. O Gabriel, eu sou fã mimoso, querido. Ó. Grande beijo, mimoso. Gigante como um ser humano, né? Como é que pode, assim, cara? Não sei se vocês têm essa Gabriel, ideia dele, dia mas... que a gente foi ensaiar com o Marcelo. Eu cheguei, tipo... Porque, assim, falam, mas tem muitas pessoas aí do cenário de curitibanos que eu não... Sabe, tipo, eu já ouvi falar, mas nunca tinha sentei na mesa, assim, pra conversar com o cara. E eu cheguei e vi o Gabriel, óbvio que eu não sabia quem que ele era até então. Cumprimentei ele, cumprimentei o Marcelo, chegou o Zé e segue o baile. Aí lá pelas tantas, assim, cara, sabe quando, sei lá, eu tenho essa percepção, assim, que quando a alma da pessoa tá dentro do instrumento, cara, e aquilo vem assim... E eu aqui, ó, na bateria, eu falei, nossa, cara, olha esse negócio chegando em mim aqui, cara, essa vibração. Aí depois, tipo, eles foram conversar, daí ele... então, eu tava aqui, daí o Leonardo mandou mensagem, porque ele vai fazer uma turnê. Aí na minha cabeça, Leonardo, quem que é Leonardo aqui da cidade? Eu cheguei no Marcelo, falei, Marcelo, quem é aquele cara ali? Ele é o Gabriel Pelissar. Eu falei, cara, não é. Falei, cara, eu conversei com o cara de igual pra igual, assim, ó. Eu falei, E daí, esse Leonardo que ele tá falando, quem que é dele? Você não conhece o Leonardo? Aí, depende qual. Eu falei, Leonardo, famosão lá, pá. Chamou ele pra turnê. Eu falei, caraca. Tu pensa assim que às vezes a vida dá oportunidades gigantescas pra algumas pessoas, cara. E aí tu conhece a pessoa. E aí tu pensa, não, peraí.
O Gabriel merece muito mais do que tudo que acontece de bom na vida, porque é uma pessoa iluminada, cara. É luz, assim. O Iago e a Gé. O Iago e a Gé. São outras pessoas, assim, que, né? Acho que os ambientes que eles, né? Tem muita gente assim, né? Mas eu fico arrepiado, cara. Eu fico arrepiado com a vibração, assim, né? Do Gabrielzinho, né? A vibração do Gabriel, a vibração do Iago. Quando a minha vibe baixava, assim, ligar pro Iaguinho. Iaguinho, meu queridão. Cola aqui, mano. Colei. Era sempre assim, né? E o mundo pode virar de ponta cabeça pro Iago, né? Pode virar de ponta cabeça, ele vai botar você pra cima, cara. O bicho é alegria total. É um absurdo. Ele respira música também. O Julião é assim também, o Julião do Maica. O Julião não tinha comentado antes, né? O meu primeiro álbum, quem gravou as bateras foi ele. Gravou num take só, cara. Eu cheguei, pô, o cara não erra uma nota, Giovanni. Não, ele é assim mesmo. No final eu perguntei, e aí, quanto é que tu vai me cobrar, Julião? Capaz, mano. Privilégio estar aqui gravando. Não vou cobrar nada pro amigo. Você é parceiro. Só me guarda um CD quando você lançar. Até hoje não lancei, né? Ainda não lancei. Devendo, então. Tô devendo. Aí tu tinha falado do projeto do Groove ali, eu acabei não respondendo, né? Privilégio. Comecei tocando com o Edson. Baita guitarrista. Puta vida, baita guitarrista, baita ser humano também. Aí o Brunão era o batera. Bruno do Nádia? Que era do Nádia. Aham, Brunão. Monstro. Figuraça, queridão. E o Lucas, tecladista. O Luquinhas Rodermel. Que agora o Lucas tá tocando com o Gustavo Cavaleiro. Cara, o que eu gosto do Luquinhas. Aluno meu e tava estudando comigo. E aprendi. Mano, é um fenômeno aquele guri. Fenômeno. Aí ele fazia os teclados, era um quarteto e tinha mais um saxofonista junto que acabou indo embora, o Jaison. E o Bruno foi embora também, né? Aí o Meme assumiu o lugar dele. O Meme tá até hoje. O Meme é um baita batera, né? O Meme é outro monstro, cara. Ali, acho que aquele dia que a gente tava conversando, eu falei, né, cara? A minha inspiração foi o Meme. O Meme foi um dos caras que eu chamo de tutor. Mas foi um dos caras que me passou uns treinos top de pedal duplo. Pedal duplo, né, cara? O Gabriel Placek, que foi meu primeiro professor. Lindão, queridão, né, o Gabriel, né, cara? Ele passou meu primeiro exercício de bateria. Foi na fanfarra. Nossa, cara, aquele dia que eu tava mandando áudio, quase chorei. Ele é fantástico, o Gabriel. O Gabriel, o Meme, o Bruno do Nadia Tanque e o Pinha. São os 4 caras que quando eu vejo eles tocar, me dá vontade de chorar, cara. Tem que sempre mencionar o Jussi também, né? O Jussi Batera, o Juninho. O Jussi eu nunca tive... Contato, assim. Bom comentar isso, né, cara? Que eu lembro também quando tava começando a tocar, ele já dava aula no Amadeus, né? Quanta gente ele já formou aí como batera. Eu lembro quando o Pinha era um molequinho, cara. E é engraçado, né? Ele era meio imperativo, assim, acho que até ainda. Mas, tipo, a batera... Parece que colocou ele... Alinhou, né? Assim, ele era criança. Ele era criança, tipo, acelerado. Eu entendo. Equilibrou bastante, cara. Nossa, eu lembro. O Justo tem E a história de aprendizado dele foi parecida com a minha, porque quando ele fez a primeira aula de batera dele, o professor dele também falou que ele não podia tocar. Olha só. Você não vai desenvolver por causa da tua mão, não sei o quê. Foi o que o cara da igreja falou pra mim também. Falou também. Olha só. Você vê, né, cara? Vamos agradecer essas pessoas aí, porque foi pegar e ir atrás. Não, a gente agradece. Muito obrigado. É um incentivo, né? Quando eu comecei a tocar baixo, também a galera falou. Teve gente que chegava pra mim e falava assim... Não, mas aí o cara não toca nada, tem que ver o fulano de tal tocando. Falava assim, na minha frente, né? Mas hoje são pessoas que são grandes amigos meus, assim, que eu quero muito bem. Talvez a pessoa não fala por mal, né? É porque eu tocava muito mal também nessa época. Quando a gente tá aprendendo, a gente... Não, tá louco. Né? Mas eu vou falar, cara, assim, tipo, citando muitos nomes assim, eu vou dizer assim, que pra mim, que tipo, eu
sou só mais um aí no meio, sou só, como é que diz? Sendo modesto. Um bebezinho ali, engatinhando, mas, cara, quando me chamam, que nem, ó, pra tocar com o Zé, eu já fiquei, caraca, eu vou tocar com o Zé, mano. Que honra, mano. Eu fiquei, nossa, cara, aquele dia que... Muito obrigado pela... Que a gente foi fazer o primeiro ensaio na... Que nada. Com o Marcelo, pode perguntar pra ele. Eu falei, cara, eu vou tocar com o Zé, mano. Você tá mentindo. E daí, daqui a pouco chega o Zé, eu falei, caraca, mano, tocando com o Zé. Que massa, daí, eu não cara, sabia eu disso, sou cara. muito, tipo assim, como é que eu vou dizer assim, eu sou muito fã, sabe, de todo mundo aqui que toca. O Guga também, cara. Eu falei, cara, eu tenho que tocar aquele cara dos dread. Aí, deixa eu contar pra você. Acho que esse aí já não é novidade pra quem já segue o AD, não. Eu conheci o Guga aqui na casa do Dé. Eles são amigos de tempos. E daí, como eu comecei a frequentar a casa do André, eu conheci o Guga. Mas nunca tocamos junto. E ele, cara, um dia a gente tem que tocar, fazer um som. É porque ele falou, não, eu sou batera. E daí ele ficava, ó. No papinho. E daí, quando a Gé montou a Café, numa aleatória da vida, assim, acabou de vir meu nome na ideia deles. Eu até lembro quando ela falou assim que, tava querendo montar uma banda era só pra tocar no Uruguai lá, né? Aí eu falei, tá, mas quem é o batera? O Gabriel, mas que Gabriel? É o Gabrielzinho, o Gabinho, o Gabi. E depois eu fui... Depois foi diferente. Depois eu lembrei que era aquele gorila aqui. Aí lembrou do guri. O Guga não sabe, mas eu também roubei frase dele também, linguagem dele. Quando eu tava começando a tocar reggae, vou ver como é que tá tocando o Guga. Capaz, os reggae não ia lá, não, vamos ver como é que é pra eu poder entender essa linguagem. Porque a linguagem do reggae tua, todo mundo comentava muito bem. Não, o cara do reggae tem que ver o Guga tocando a linguagem do reggae, tá... Cara, agora eu que fiquei abismado, porque no reggae, quando eu me identifiquei, assim, que a gente montou a Nayá ali também, que foi com a Gé, com o Vardo, meu grande amigo aí, tá louco? O Vardinho, queridão. Cara, eu me dediquei muito também. E aquela história, né, que você vai pro seu quarto, senta e, estuda, né? Eu lembro de alguém me falando, eu não lembro se não foi o André que me falou. Mas o Guga, eu chegava, alguém que morou contigo, e falava assim, o Guga, ele estava estudando. De repente ele dormia de se babar em cima do baixo. Exato. Acordava e estudava de novo. Foi uma época que você bateu. E essa época, provavelmente essa época que começou o pessoal a reconhecer e dizer, não, a linguagem do reggae no baixo, o Guga tá dominando, cara. Dá uma olhadinha no som dele, pega aquela linguagem mais ou menos pra você entendendo. E eu fui lá, me baseei na tua linguagem. Que honra. Eu que fico pensando assim, quando eu entrei pra fazer o som da Café, eu falei, cara, mas esses baixos aí, porque tu é o cara que gosta de firular ali nas introduções, né, cara? Criar umas coisas muito... Os petelequinhos, os dududu. E vem os... Então, pra mim também foi um desafio, assim, mas a gente sempre fala, né? Tipo, que massa, né? A gente poder tá entendendo como é que é a linguagem do outro e tal. Tem coisa ali que, tipo, nem faço ideia como é que tu... Da onde tirou aquela inspiração, aquela coisa mais... A gente vai criando linguagem e vai se ajudando nas linguagens, né? Tem músico que quer esconder, cara. Tem músico que quer esconder o que faz. Acho que todo mundo ganha quando doa. Acho que todo mundo ganha quando doa algo do seu trabalho, né? E a linguagem é isso aí, cara. Você me lembrou de uma coisa, cara, que foi assim, eu acho que a gente ali com a Nayá, a gente fez alguns videozinhos, né? Antes de se lançar, tinha todo um planejamento, assim, tal. E a gente gravou aquela O Chuva, né? E a O Chuva, tipo, ela tem uma versão reggae e tal, mas eu criei uma outra, misturei uma coisinha assim minha, pra criar uma cara mais minha, assim. E teve acho que um guri de São Paulo, que uma vez entrou em contato comigo pelo Facebook, se não me engano. E mandou mensagem pra mim, se eu podia passar a escrita aquela música ali, que ele não achou lugar nenhum, aquele baixo e tal. Cara. E eu escrevi do meu jeito ali, né, as notas, e mandei pro cara. E gravei também, só a linha do baixo, tá aí as notas e tá aqui, pode usar, fique à vontade. Mas foi isso só, assim. Que legal. E agora eu tô falando que
Já chegou, não, mas que bom que a gente vai somando. Vai assim, somando, né? Todo mundo se soma, né, cara? E eu penso assim, curitibanos é muito feliz, cara, por isso. A gente tem muita... Poxa, a gente tá bem servido, né? De influências diferentes na música. O Ricardinho no baixo. A linguagem do metal, eu fui atrás de ouvir ele. Ele foi meu aluno, inclusive. Ele foi meu aluno e na época, assim, a gente às vezes não quer... Às vezes admitir, mas eu ia ver os vídeos da Warhol para pegar aquela linguagem dele a mão direita dele, a mão esquerda. Aquele psicato ali, pô, acelerado pra caramba. Limpo. Ele toca muito limpo, Ricardinho. Muito limpo. Limpinho. Né? Toca limpinho, a mão vem legal, o som bem limpinho, sempre preocupado com timbre. Eles sempre foram, né? Essa linguagem E no bailão... Eu tive um aluno meu também, que é o Eliseu, do Garotos Tradição. Agora ele toca no Entre Amigos. Eu gosto muito da linguagem dele no bailão. Gosto muito. Se identificou bem ou o bicho manda... Ele é baileiro, né? Ele é o cara do baile, assim. Ele me contou que quando ele tocou nos Filhos do Rio Grande, que ele tocou com os Filhos do Rio Grande. E aí eu tenho um senhor lá que era o dono. Chegava pra ele e falava... Qualquer coisinha a mais que colocasse além do que é da música, da gravação ou da levada do tranco, né? Do baileiro, o tranco vale muito, então menos é mais, né? Qualquer coisinha que ele colocasse, eu venho e falava, você não quer a guitarra para solar aí? Né? Então cada linguagem tem sua... Isso recentemente eu aprendi muito num show. Agora eu tô fazendo fixo com o Tato Ribeiro do pagode. Gurizada fantástica, cara. Pô, assim, eu tô reaprendendo a tocar, assim, porque eu não sabia tocar pagode no baixo, eu nunca tinha parado para tocar. E é uma linguagem dificílima, assim, que eu tô aprendendo demais. O André Passos na batera, o Matheus na percussão, o Roger no violão, tem o Marcos que faz o som. Eles são muito... E o Tato, né? O Tatinho Ribeiro, o bigodinho. Eles são muito profissionais, assim, questão de palco, questão de produção, questão de show, montagem de show. Eles são muito profissionais, assim. Tanto num nível, assim, que eu ainda não tinha pego para tocar. No nível de profissionalismo e trabalho em palco, não tinha chegado. Eu falo isso para eles direto. Em questão de estrutural, assim, o que eu tenho aprendido com eles é um absurdo. E a linguagem do pagode também. E eu fui atrás dos caras do pagode, o Prateado Bess, Cláudio Rosa, acho que é Cláudio Rosa, Carlos Rosa, Cláudio Rosa, que é a galera do Thiaguinho, e são músicos que botam muita nota. O baixo no pagode tem muita nota, e é mais agudo, né? Então é nota pra caramba, fritação o tempo inteiro. E eu fui atrás disso aí. E a gente foi abrir em Fraiburgo o show do Atitude 67. E o baixista era Serginho Carvalho, ele já é mais velho um pouco. Serginho Carvalho tocou no Teatro Mágico também, Grooveria, Djavan, acompanhou o Djavan. O Teatro Mágico eu sou fãzaço, cara. É demais, né? É demais, é fantástico, é fora do comum. E o Serginho Carvalho, cara, totalmente o contrário do que eu vi a galera do pagode fazer. Limpo. Clean, assim. Tocou de olho fechado, dando risada, feliz. Notinha por vez. Normalmente é baixo de 6 cordas, no pagode ele usou um de 4 cordas. E aquilo ficou maravilhoso, cara. Maravilhoso. O groove que ele colocou, a vida que ele colocou, a nota certa no lugar certo, aquilo me quebrou totalmente. Pá! Peraí, não. Não quer dizer que o que o cara tá fazendo é errado, não. Mas eu posso fazer um pouquinho... É criar a tua linguagem, né? Tirar um pouco a mão e fazer mais pela banda. É importante isso, né? Do menos é mais, você fazer algo pelo coletivo. É isso que tu comentou, assim, eu lembro que eu tava ali, me encontrei mais no reggae e no blues ali, né? Que é criar um swing e manter aquele swing, né? Uhum. Mas aí, por exemplo, quando fui tocar na Café com aqueles violão do Iago, cara, exige tu meter uns acordezinhos ali, umas notinhas mais agudas. É impressionante como aquilo
chamar. Aí foi um desafio pra mim, né? Então vamos lá. Criar alguma coisa assim nessa linguagem, né? E eu vejo que tu tem muito isso, né? Tu traz muito isso de estudo e também dessa tua versatilidade, né? É bom, né? É bom o lance da linguagem, de você aprender. E a música é isso, cara. A gente às vezes pensa, fulano é melhor, fulano é pior. Não, cara. A gente aprende aí com a galera. Eu aprendo com um aluno meu que tá aprendendo os acordes. Às vezes eu aprendo uma coisa diferente. Eu acho que a música é em questão de toca há mais tempo, estuda há mais tempo, ou estuda menos tempo, ou estuda uma linguagem diferente, estuda tal linguagem e estuda menos essa linguagem. O batera que toca comigo lá no Tato, ele fala muito disso, o André Passos, o Andrezinho, toca demais, assim. Eu fui estudar, ele fui estudar o pedal duplo, de repente eu vi que eu não ia conseguir encaixar isso de uma forma que eu quero nas músicas que eu tô tocando. Então fui procurar outros estudos, outras linhas. Fui procurar trabalhar mais a postura das mãos, as notas, os timbres. Eu achei legal isso, sabe? Você toca também o contrabaixo, né? O que toca de pé mesmo. Toco, né? Toco. Que toca também com arco. E eu não toco com arco, né? A Paulinha toca com arco. A Paulinha tá... Fantástica, tá fantástica, né? A linguagem. Absurdo, né? Ela vai ser aí a nova geração do bass na nossa região, de certeza. Mas eu toco mais o pizzicato. Pizzicato eu toco. E eu toco com o meu contrabaixo, porque eu sou cheio de vício no contrabaixo. Então, se eu pegar outro contrabaixo de outra pessoa, outro acústico, eu já não saio. Porque eu toco o contrabaixo acústico como instrumento de estudo musical e desenvolvimento, assim, né? Mas não é um instrumento que eu tenho domínio. Diferente da Paulinha, que domina totalmente o contrabaixo, né? Ela domina mesmo. Ela tem... Estuda, né? Ela estuda, ela é uma referência no contrabaixo acústico hoje na nossa região. É a Paulinha, com certeza. Eu acho que desses grupos do WhatsApp, tu uma vez também caiu num grupo chamado Baixaria, né? Baixaria. Né, e daí sempre colocando os baixistas livres. Eu vou botar Baixaria. Era o grupo. Aí o pessoal falava que só tem baixaria. Só tem. É isso aí. Aí tinha lá como é que é? O pessoal vem com os memes, né? São João Baixista. São João Baixista, tinha meu vizinho. Baixão. Era ele com baixo de Yamaha TRV. Essa era a foto do grupo. Né? Era a foto do grupo. Coisa do Zé, né? E melhor que o caramelo? Melhor que o caramelo que você colocou. Qual caramelo? Do grupo dos freelancers. Tinha um doguinho caramelo no grupo dos freelancers. Eu falei pro Zé. Bom, mandei no grupo assim. Por que um caramelo? Aí... alguém respondeu embaixo. O Marlinho respondeu. Por que não? Por que não? Aí daqui a pouco o Zé me manda a imagem original. Tá, o caramelo assim com os olhos tipo meio chapados assim, falando assim, patético. Era a foto do grupo. Eu não tinha outra foto, eu tenho muito meme no celular. Se eu abrir com o meu celular, é só meme, besteira, piada, o tempo inteiro. Mas esse grupo de baixistas, de vez em quando, a galera tá trocando informação ali, vendendo instrumento e tal. Sempre, né? Eu lembro que no grupo eu coloquei o Ricardinho, o Eliseu, a galera do BES, né? Da região, assim, mais da cidade, né? Mais da cidade. A Paulinha, não lembro se eu coloquei o Márcio, mas o Coferri. O Márcio, será que ele tá tocando ainda, cara? Eu gostava muito Eu gostava também, não sei mais. Não. Baixo com palheta, ele é um gigante na palheta, assim, no bass da palheta. Que legal, né, cara? Pensando assim, né, da galera que meio que começou meio junto ali, né? A gente falou, relembrou ali dos aglomerados e ver que cada um se identificou numa vertente, né? Numa vertente, numa linha, né? Isso é legal. Eu vou agora te perguntar, o que a música representa pra você aí, na tua vida? Nossa, essa pergunta é profunda. Pesada, porque eu posso falar aqui agora assim, ó, representa tudo que eu vivo. Pode ser uma coisa meio demagogo, assim, né? Uma resposta meio clichê, né? Não, mas eu não posso mentir, cara. Representa tudo. Eu acho que tudo que envolve na minha vida hoje envolve a música. É o trabalho, o lazer, É tudo, né, cara? Até a questão espiritual pra mim
a questão espiritual totalmente envolvida diretamente com a música. Talvez eu acho que a linguagem do sagrado comigo é através da música, para mim, né? Para muita gente pode ser diferente. Para mim, a linguagem do sagrado, da comunicação do sagrado comigo é através da música, instrumento do sagrado para falar comigo. A música para mim cara, é envolvendo tudo mesmo. A gente pensa a questão de relacionamento, a música está diretamente ligada a relacionamento para mim. Questão de convívio, eu sou um musicólatra. Sou um musicólatra. Boa. Eu acredito que a linguagem, a música em si, talvez seja a linguagem do sagrado mesmo. Então, a linguagem da alma, né, cara? Da alma, né? Claro que existem outras linguagens, né? Mas pelo menos uma delas é a música. Para mim é a linguagem que é usada comigo, do sagrado, do nosso arquiteto do universo, é a música. Acho que é a arquitetura mais bela que existe, o som a coisa mais especial, assim, digamos, é a música. Então, Zé, a gente tá se aproximando aí da nossa finaleira, já passamos uma horinha aí de conversa, né? Voou, né? Voou. Mas a gente quer saber um pouquinho mais aí de ti aí, quais são teus hobbies, né? Nas horas vagas, né? Eu sei que a música tá envolvida, mas o que tu faz além da música, outras coisas aí? Olha só, durante a semana eu dou aula, semana toda, segunda a quinta. Sexta-feira eu vou tocar, sábado e domingo eu vou tocar. E nos tempos livres à noite, eu pego o instrumento e vou estudar. Vou estudar todo dia. Para mim é sagrado, todo dia estudar um instrumento, o baixo, pelo menos 1 hora por dia. Além de dar aula, porque é diferente você dar aula e estudar. Eu tenho que estar. Outra coisa que eu faço além disso é cuidar da saúde física, né? Que eu passei por um período que eu não tive zelo com a minha saúde. Eu cheguei a ter problemas de saúde devido a isso, então chegou uma hora que, peraí, tá refletindo no meu dia a dia. É engraçado falar isso, mas tá refletindo no meu trabalho com a música. O meu descuido com a minha saúde está refletindo no meu trabalho com a música. Fôlego, autocuidado, pensamento, digamos, a vaidade mesmo, assim, você quer cuidar disso também, né? E aí eu tenho cuidado um pouco da saúde em exercício físico, dieta, e além disso é música, pra falar a verdade. Tu é que nem o baixista lá do Jota Quest. Ele é todo mundo coleciona uma coisa, né? Tem um cara que gosta de colecionar carro, outro gosta de fazer não sei o quê, e o bicho é colecionar baixo, né? Colecionar ele sempre tá estudando baixo. Então o cara realmente Eu coleciono baquetas. Você coleciona baqueta? Aquela baqueta que tu usa... A que brilha? Jedi. Jedi. Cara, você acredita que quebrou, irmão? Capaz. Eu tava lá no Botas. Mano, aquilo ali é um... Como é que fala? Uma fibra? Acrílico. Mas é um acrílico pra resistente. Cara, você toca em metal... Prata é bronze. E eu, tá. Mano, você acredita que em vez de quebrar, tipo, no corpo dela, quebrou onde eu seguro? Como? Não sei. Eu só sei que... Cara, eu juro por Deus, foi o Guru. Que nós tava lá, aí chegou um cara e falou assim, você não quer vender? Eu falei, não. Por que eu vou vender minhas baquetas que brilham? É o meu charme, a galera curte. Eu vou te vender. Vai vender cara, o show da... Juro por Deus, eu toquei uma música e eu senti que ela amoleceu assim no meu mão. Pensei, deve ter desparafusado. Quando eu peguei assim, a outra metade tinha quebrado. Poxa. Aí sacrificou uma. A outra tá inteiraça. Aí você usa só uma agora. Faz pirofagia agora. Peraí. Baqueta,
baqueterofagia, sei lá. Baquetofagia. Não dá. Quirobaquetofagia. Pode ser. Quirobaquetofagia. Aí ali outro hobby é ver meme, né? Porque eu dou risada dessas piadas que tem na internet aí é... Sensacional. Zé, e uma história marcante aí que tu separou pra contar pra gente? Pode ser uma história de superação, pode ser uma história engraçada, ou qualquer coisa que você tenha vivido na música ou na tua vida pessoal. Hein? Bah, agora me veio um monte de besteira na cabeça. Piada. Nossa, Zé. Tem uma que eu não sei se eu conto, acho que é muito humilhante. Eu vou contar. Quer contar duas aí? Pode ficar à vontade também. Tá, vamos contar duas então. As histórias de shows que a gente faz, né? Eu fui fazer um show com uma dupla e era uma música que eu não conhecia muito bem. A música que começava era deles. E o nome da música era Arrepia. Enfim, escrevi a partitura e tudo mais. E fui pro show pra tocar lendo, né? Beleza, só que a janta, a gente abusou na janta. Eu comi demais na janta. E fui pro show e toquei o show e tal, acabou o show. Calma, agora vou. Não acredito que você fez o que eu tô pensando. Não. Eu acho que é. Se foi, já fui entendi. correndo pro banheiro, né, cara, do camarim. Pá! Cheguei, não tinha papel, meu Deus do céu. Vai a partitura. Se foi a partitura. Voltei pro palco, peguei aquele folha da partitura. Pá! Corri pro banheiro de novo. Eu usei a folha da partitura. E quando eu olhei na folha, Arrepia, né, cara, o nome da música. É pra acabar, né? Essa foi... Deram as longas tranças. Leu aquela partitura de outra forma, né, Gabi? Leu a partitura de... Eu vi de outra forma. Cara, a gente não conta detalhes. Essa ganhou do dia do governador do estado. Mas aconteceu. Muito... Na estrada a gente vive muita coisa, né? A gente vive muita coisa... Tipo, não reconheceu o governador do estado. Ah, teve essa, cara. Com o Gabrielzinho. Era lá. Gaboard Experience, né? E onde era? Otacílio Costa. Otacílio Costa. Cheguei lá. Festa da Madeira. Festa da Madeira. A gente chegou pra tocar e antes de tocar no show, que era a abertura do Israel Rodolfo, a gente foi tocar na janta do governador e tal. Mais acústico, assim, né? Mais intimista e tal, num espaço mais fechado. Um chalezinho. E a gente foi lá pra montar o som e tal, no chalezinho. Eu entrei, não, vou ao banheiro antes. E fui. Tinha um baixinho assim perto do banheiro. A gente seguiu o baile? Eu bati nas costas dele. Opa, meu querido, tudo certo? Ele, não, tudo bem. Sabe onde é que é o banheiro? Ele, não, eu acho que é por ali. Eu fui pro banheiro e tal. Quando eu voltei, o baixinho cercado de segurança, cara. Cercado de segurança. Era o governador do estado. Era o Moisés. Eu cheguei pra ele, queridão, onde é que é o banheiro aí? Eu não tinha me tocado que era o governador, cara. Ele deve ter pensado, pô, o cara não me deu a mínima aqui. Ou ele deve ter achado massa pra caralho. Tipo assim, como eu estou de igual pra igual. E eu segui o Zé, eu caguei pro cara também. Só era o governador, então. O Zé tava na frente, daí foi o Jaquinho, aí foi eu. E o Marcelo ficou conversando com ele. Ficou. Foi a nossa cara de taxa. De tipo, pô... Eu ia saber que era o governador. Vocês devem ter vivido muita história na estrada também, né? A gente vive cada coisa engraçada, né, cara? Olha, eu assim, de tocar, eu toquei pouco fora, né? Eu toquei, acho que mais longe foi com a Café no Uruguai, que foi massa pra caramba, a vivência espiritual lá. Levou 10 baixos, não? Não, eu levei 2, né? Porque levar o meu acústico só pra poder fazer um som na praia. Mas enfim. O baixolão? O baixolão, daí tipo... Foi apertado porque quis, né? Eu sempre levo baixolão quando eu vou tocar os piadas, sempre fico um puto da cara com ele. É porque é legal, né, cara? Fazer um social e tal. Eu acho que ali o mais inusitado foi a borracha. Que assim, ó, a gente entrou no carro e daí o Guga tava ajeitando os baixos. Só que eles ficavam assim, ó. Tipo, ali onde o braço ficava assim. Aí o Guga, mas tinha que ter uma coisa pra amarrar. Porque eu ficava segurando, cansava o braço, né? Cara... Sei lá, eu acho que eu devo ter alguma coisa que diz assim, ó, leva isso que um dia você vai precisar, meu filho.
Eu levei uma borracha daquelas de amarrar toner de papel. Porque eu tinha acabado de comprar um mousepad que ele vinha enroladão assim. Aí tinha 2 borrachas segurando. Eu botei no bolso e pra casa da Gé. Aí quando o Guga falou, tinha que ter uma coisa pra amarrar, tem as borrachas aqui, ó. Nossa, tipo, tava ali porque tinha que estar, né, cara? Eu lembrei de um lance assim que me lembrei da vontade de tocar baixo que eu sempre tive, né? E eu fazia teclado e violão no Meganejo. E, cara, foi maldade minha pensar daquele jeito, mas eu vou contar. Na época, depois a gente tem pensamentos às vezes não tão bons, né? Meio sádicos. Tem que ter a abertura de você entender que esse lado existe. Existem 2 lados de cada ser humano, né? E aquele dia era o Meganejo em Lebon Regis, eu lembro. E o ônibus, o cara do ônibus passou muito rápido uma lombada. E voou a caixa da batera, cara, voou. Na nuca do baixista, cara. Do aquilo fez... Era o Alexandre, o baixista. Sabe? Fez aquele ego. Assim. E a pesada foi acudir ele, correram. Eu fui ajudar também. E aí, tá tudo bem. Por dentro eu tava assim. Ele não vai tocar. Não. Hoje sou eu no baixo, Meu Deus, velho. Eu queria tocar baixo, cara. Caraca, meu. Pô, isso era vontade de ser baixista. Por dentro eu pensava, hoje eu vou tocar baixo. Não, a galera preocupada. Foi uma caixa. Voou aquela caixa. Era aquela caixa de lata, né? Sei. Aquela caixa de cara, no ferro, mínimo né? é um meio quilo. Sorte tava com case. Ela voou com o case junto. Não. Se você Mas só quando- lata, Mas que é uma arrebentado, pancada, cara. né? Mas chegou a fazer o tum, sabe? Meu Deus, cara. Fez um ring shot de reggae, tá ligado? A caixa fez... Se a minha caixa, ela é, Droga. ela é 14, né? A circunferência dela é 14 por 8. Se aquilo ali acerta cara, mesmo que a case mata. Vai, tenho certeza. Será? Tem. Nossa, daí Porque agora ela é eu muito fiquei pesada, mal. cara. Agora É sério, eu não Zé. queria isso. Ai. Não, eu não queria. Não. Eu só queria que ele A dissesse minha acho cara que Parece hoje um pouco tonto. Só. É, Provavelmente deveria ser uma Gope. A Gope é levezinha, apesar de ser de metal. Mas a minha caixa que eu tenho hoje, se pegar assim, do jeito que você falou, mata. eu queria que ele dissesse assim, não tô muito bem só, acho que dá pro Zé fazer o baixo. Eu acho que eu tô nervoso. Mas eu pensei isso, cara. É errado, muito errado, me arrependo de pensar assim, mas na época eu pensei. Não me cancelem. Zé, a gente tem um momento que também a gente pede uma indicação aí de entretenimento, pode ser livro, filme, série, o que for. Pode ser, né, o que você vê pra, né, o que você gosta, séries, ou também é ligado à música, o que tu tem pra indicar aí? Indicação de entretenimento. Deixa eu pensar bem em algo legal aí pra indicação. Pode ser um site de meme também. Pode ser site meme. Aí tem bastante coisa, cara. Deixa eu pensar. Tem a... Cara, Clínica do Deficiente Musical. Tem uma página chamada assim. É só zoeira de música. Envolvendo músico mesmo. E tem as páginas de música, assim, de meme musical que eu choro dando risada. Tem muita coisa. Deixa eu pensar. Que eu sempre vou, assim, pra dar risada, cara. Tem as páginas Saquinho de Lixo no Instagram. Tem a Erros de Digitação, que eu gosto pra caramba também, galera. No Instagram e Twitter. O Twitter, pra tu entrar no Twitter, hoje em dia... Tu tem que entrar e tapar o umbigo, né? Porque é um ambiente tóxico pra caramba, né? Twitter? Puxa vida. Mas... você não tem? Não perde muito, assim. Mas eu gosto por causa da informação e dos memes. A gente ganha muita coisa de meme. Mas, assim, dica de entretenimento. Vamos pegar uma boa dica aí. Hoje em dia são os podcasts, né? O que tu agrega na tua vida através dos podcasts não tem igual o trabalho de vocês aqui, é fantástico. Pra galera da nossa
dando voz à galera da região, isso é muito bom. Quando começou o Adinão, né, foi algo que eu pensei, olha aí, ó, faltava isso aqui para nós, faltava isso aqui para nossa região. Então a melhor dica de entretenimento que posso dar agora aí é o Adinão, né? Olha aí, ó. Boa. Seria isso. E aonde a gente pode te encontrar aí nas redes sociais aí, se o pessoal quer conhecer teu trabalho, quer te acompanhar? O meu Insta Zé Borges, ZHBORGES. A maioria dos meus trabalhos eu coloco lá. Mas se você digitar no Spotify, Zé Borges, também vai encontrar as minhas músicas do primeiro álbum lá. Daquele álbum que eu tinha falado, né? Que encontra lá no Spotify. Mas a maioria do meu trabalho hoje está direcionado ao Instagram. O meu trabalho com os shows que eu toco, com as bandas que eu acompanho, as gravações, os estudos, eu normalmente tenho usado o Instagram como ferramenta aí de divulgação do trabalho, né? Eu tenho direcionado bastante para o Instagram mesmo. Bacana. Então, Zé, eu acho que bacana, né, essa nossa conversa aqui, muita coisa que agregou aqui pro nosso projeto. Show de bola. Agradecer mais uma vez, né, em nome da equipe aí, a tua participação. A gente já tava, desde lá da primeira temporada, já a gente queria te trazer, mas que bom que a gente conseguiu, né? E é mais um curitibanense aí que, né, contou essas histórias, acho que vai motivar muita gente, né, e enfim, a não desistir, né, de tocar um instrumento ou qualquer outra coisa da vida, né? Eu acho que a gente precisa... A nossa ideia aqui no nosso projeto é contar boas histórias para que, né, incentive as pessoas a nível local também, porque não, né, a nível Brasil também, quando o nosso podcast decolar, né, Gabinho? E vai. E o que acontece é que inspire as pessoas, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aí. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade da conversa bacana com vocês aqui. Já era um desejo que eu tinha desde que começou. Aí surgiu o convite e acabei não conseguindo na época me organizar para que estivesse aqui, né? Mas que bom que deu certo agora. Fico muito feliz mesmo. Nossa, tô muito contente de poder participar aqui da conversa com vocês. E óbvio, poder agregar um pouco na vida da galera, né? De alguma forma isso me deixa muito feliz, muito contente. Bacana. Obrigado. Vou agradecer então aí a quem nos acompanhou até aqui, né? Curta as nossas redes sociais e se inscreva aí no YouTube, né? A gente precisa de mais gente seguindo aí, compartilhe, leve, né, essas histórias para os amigos, para a família, pode compartilhar, comenta, fica à vontade, e é isso aí. Até a próxima quinta e é isso aí, valeu! Valeu, um grande abraço, povo. Beijo, mimosos!